Salve, meus amigos do YouTube! Vamos para o último vídeo que forma o Trade System, a montagem do Trade System, né, cara? E aí os próximos vídeos serão mostrando os pontos de entrada, como entrar no trade, e como entrar no trade de acordo com todo essa união de informação que a gente está falando aqui, tá legal? Então, vamos aqui para o próximo indicador. Antes de falarmos desse indicador, lembrando que o indicador de cima, o DI mais, DI menos, né, a minha calibração é 20, ADX 10, 20. E lembrando que quando estamos acima do canal, nós temos movimento, e quanto estivermos acima de 30 para 40, nós temos movimento muito mais fortes acontecendo. Tá legal? Quando estamos com os compradores e os vendedores dentro do canal, provavelmente nós temos fraqueza e indecisão, e isso torna uma lateralização. Olha que coisa interessante. Antes de falarmos daquele indicador de baixo, eu vou mostrar isso acontecendo para gente. Olha, deixa eu pegar isso aqui. Olha que coisa interessante, olha. Olha, vocês conseguem ver que essa lateralização aqui, olha, como é importante, olha. Essa lateralização, ela estava mostrando que isso ia ocorrer. Por quê? Porque os compradores e os vendedores e a aceleração deles está dentro do canal. Quando isso ocorre, nós não temos domínio. Observa que quando ele tentou sair, aqui ó, tentando sair do canal, a aceleração está cada vez mais para baixo, dizendo que não temos força para ir. Então ele está dizendo que nós teremos um dia de lado, momentos de andar de lado. Olha que coisa incrível esse indicador, galera. Então eu consigo saber até se o dia vai ser porcaria ou não vai ser porcaria, ou se eu vou estar entrando num ponto bom ou não. Então, antes de falar do novo indicador, do próximo indicador que compõe toda essa dinâmica do sistema operacional, dê um like no canal, galera, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, acesse o nosso site www.sodretrader.com.br e acompanhe todos as nossas postagens e os nossos objetivos e os nossos conteúdos no nosso site. Seja membro do nosso site, cara. Então, lembrando que esse é o último vídeo que eu vou falar da composição do Trade System, e o próximo vídeo, os próximos vídeos serão de pontos de entrada e mostrando depois dos pontos de entrada o que aconteceu no mercado e assim por diante. Então vamos lá, galera. Vamos aqui. Vamos para esse indicador de baixo chamado Trix. Trix. Deixa eu colocar ele na tela. E olha que coisa importantíssima esse indicador, galera. Esse Trix ele é calibrado aqui, ó. Ele já vem como média 9 e eu completei com uma média 4 aritmética. Isso eu tirei da calibração do Didi, que me ajuda muito, tá? Ficou sensacional. Então essa é a calibração que o Didi Aguiar usa, e eu também peguei essa informação dele e juntei com a minha calibração de ADX e com a minha leitura de Price Action e meus pontos de entrada, e fiz um Trade System só. Olha, existem umas coisas muito importantes nesse indicador. Primeiro, o Trix é um oscilador. E todos nós sabemos que o oscilador, ele detecta divergências, né, importantes para uma possível reversão, uma possível fraqueza. Não digo reversão, mas uma possível fraqueza que pode levar a uma reversão no movimento. E também detecta topos e fundos. E além disso, ele é um excelente indicador para trabalhar dentro de lateralizações. Então, olha como é que é legal. Lá no Day mais Day menos, eu sei que dentro do canal eu estou numa lateralização. Dentro de uma lateralização, quem comanda é esse cara, é o Trix. E quando eu entro a favor de uma força também, aqui, deixa eu diminuir só para vocês verem aqui que eu quero falar. Observa que quando ele entrou essa força aqui, ó, de alta com aceleração, ele estava. O azul representa o comprador quando está por cima do amarelo. Quando ele passa para baixo do amarelo é o vendedor, tá? Ele passa a ser vendedor. Então ele estava comprado o Trix junto com o movimento. E quando ele dá esse bico, o Trix virou. E isso é importante, grave bem isso. Isso é muito importante. Tá? Olha aqui, ó. Quando o amarelo está por cima sendo acelerado, ele é vendedor.
e meu Trix era vendedor também. Quando ele deu esse bico aqui, o Trix se virou dizendo que realmente aquilo era um fundo. Isso é importante, tá? Então, de olho nisso, para você detectar aonde pode ser um término de um movimento. Então, se eu estou com uma pressão compradora ou vendedora bem direcional, aquilo pode estar gerando uma fraqueza total do movimento, um término de movimento. Tá ok? Então, primeiro passo é alinhar o Trix aqui junto com o bico que dá pra gente e junto com a direção do movimento. Isso é importante. Não entre quando o movimento estiver direcional e o Trix ao contrário, isso é perigoso. Tá? Ah, por quê? Quando tá comprador, olha aqui, isso aqui tá comprador e o Trix está vendedor. Isso é complicado, porque você tá dentro de uma lateralização já. Você não pode acreditar nesse comprador com força. E o Trix está contra ele. Então o ideal é que você alinhe tudo. Quando está tudo alinhado, ó, esses com Trix comprador, ó, tudo comprador aqui com Trix vendedor, a coisa fica bonita e anda e te ajuda e você consegue trabalhar bem. Isso aqui é uma lateralização, ó, tá desacelerado, mas o Trix está para baixo e o vendedor está ganhando. Então isso aqui você tem que respeitar o Trix. Tá legal? Busque sempre o alinhamento. Então, segundo, depois que já vimos isso do Trix, nós vamos agora ver o Trix. Além dele dominar o mercado na lateralização, importantíssimo detectarmos divergências acontecendo. Ah, o movimento de compra, tentou retomada de compra, perdeu totalmente a força e tome para baixo. Entendeu? Divergências são muito importantes. De repente, isso aqui está fazendo lá, vamos supor que lá está fazendo um topo mais alto e aqui um topo mais baixo. Vamos supor que aqui está fazendo um fundo e aqui um fundo mais baixo e aqui o Trix está mostrando um fundo mais alto. Isso é importante, porque isso é fraqueza no movimento e possível retomada oposta, né? Aqui será venda e para compra, e se for compra e para venda. Então, primeiro ponto do Trix, dentro de uma lateralização, quem comanda é ele. Segundo, quando você estiver na tendência, tente sempre ele estar alinhado. E quando ele, por exemplo, aqui sendo uma tendência de alta lá no DI+, com força, ele aqui para cima, e quando ele vira com kick no ADX, é porque provavelmente o término daquela força vai ser nesse ponto. Então saia fora do seu trade, não insiste em querer continuar, que não vai andar. Tá legal? Não vai rolar na maioria das vezes. Outra coisa importante, que é um segredo, é detectar suporte e resistências para ver se eles são fortes ou não. Se você tira o zoom no Trix, olha que coisa, segredo, segredinho, segredinho, hein? Se você tira o zoom no Trix, você consegue ver que essa região aqui, ó, olha aqui, ó, foi uma região que segurou muito o topo, olha aqui. Observem isso comigo. Ó, topo, topo, região que segurou topo, 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 topo. Tudo muito forte topo. Outra região muito forte é que se eu trouxer esse Trix um pouquinho para cima, nós temos essa região, não estou dizendo essa região aqui, ó. Observa como ele segurou topo nessa região, topo, 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 topo. Aqui próximo também, né, um pouquinho mais baixo. E ele tá chegando na mesma região, gente, então fiquem de olho. Tá legal? Então, o mesmo acontece para os fundos. Olha nessa região como ele segurou fundo aqui, ó. Ó, a região não é, ó, pô, tem que ir naquele ponto. Não, não é no ponto, é na região, meu povo. Tá legal? Então, nessa região aqui, você observa que segurou fundo, 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 fundo. Olha lá que coisa interessante. Então, isso é uma região importante, tá? Por que que essas regiões são importantes? Porque quando isso acontece, você pode ir lá, se você marca ele aqui, sabendo que isso é uma região importante, ele já está te chamando a atenção para você ir lá no seu gráfico e ver se tem topos importantes de resistências e suportes que vai segurar aquela posição. Porque se Trix marca topo e fundo dentro de uma lateralização, e também ele marca quando há fraqueza, se eu estou numa tendência de alta muito forte, ele vira para baixo, ele pode ser um final daquela força de alta. Não estou dizendo que é inversão de tendência, mas o final de uma pressão compradora, e isso te transmite umas posições importantes para vários detalhes. Uma, sair do seu trader.
2, você esperar que enfraqueça a pressão e ali transformar numa lateralização e você trabalhar, ativar teu modo lateralização e trabalhar numa lateralização. O legal desse trade system que eu estou apresentando para vocês e que eu trabalho, que você opera numa lateralização, opera numa tendência e você tem completo situação de você estar estabelecido de saber operar em qualquer coisa, qualquer condição do mercado. Claro que quando o mercado tem que sacanear, ele vai sacanear, mas você está pronto para pelo menos tentar operar e ter precisão, entender o que está fazendo em cada momento do mercado. Tá legal? Então, essa é a função do Trix. Primeira função, olha sempre se ele está alinhado com a força do DI mais, DI menos e vá a favor. Vá sem medo. Vá, libera, vai embora, filho. Agora, se ele está indo lá a favor, tá, enfraquecendo o DI menos, ou DI mais aqui enfraquecendo e dá um kick no ADX. E ele virou para baixo aqui, ó. Término de pressão. Provavelmente ele vai fazer 4 candles para baixo, dizendo que acabou a pressão compradora. Então, se você pode sair nos 2 primeiros candles, por que tu vai esperar fazer o quarto para você sair? Né? Isso é maneiro. Beleza, galera? Divergências também para ver se o movimento vai tentar acabar a pressão naquela direção e tentar um recuo ou uma possível majoritária reversão de tendência. Ok? Essa é a ideia, meu povo. Então, se eu vier aqui agora e mostrar ele junto com os demais, com DI mais, DI menos, você consegue ver claramente isso que está acontecendo. Deixa eu aumentar para que nós somos ceguetas. Que, olha aqui, nós estávamos numa pressão compradora e aqui demos um kick virando o Trix, dizendo, acabou! Não temos mais nada! Isso foi dia 30. Vamos lá ver dia 30. Acontecendo. Olha que coisa interessante. Olha, vamos aqui. Nós estávamos numa pressão linda, compradora. E ele, pá, virou o Trix. O que ele quis dizer com isso? Que teríamos uma possível fraqueza nesse movimento. Observa que essa virada foi próximo de 11,4, 11,5 por aqui. Então foi essa pressão e é onde ele perdeu a pressão. Ai, meu Deus, então aqui ele vai cair. Não falei isso? Eu falei que foi uma perda de pressão. De repente ele retomou para alta. Pá, 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 ali, ó. Pô, com o Trix virado para cima. De novo. Pô, virou o Trix para baixo. E aí ele quer 1, 2, 3, 4. Poderia lateralizar daqui, filho. Ele sabe que a partir de 4 candles ele tem uma quebra de pressão. Aí falou, não, vamos dar mais uma pernada. Pá, 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 pra cima. Mais uma força. E de novo um outro kick. Tá, pra baixo. E aí ele enfraqueceu. De novo. E aí eu falo para você. Observa que ele está em uma divergência. Então, possivelmente aqui ele ia lateralizar ou ia acabar a tendência de alta. Não acaba a tendência, acaba a pressão compradora nesse ponto. Tá? Isso aqui foi a abertura de outro dia, não conta. Né? Eu estou falando desse movimento que está acontecendo. E está todo aqui pra gente. Isso é muito bacana. Muito maneiro e muito bom que vocês compreendam isso que está acontecendo. Existe uma outra coisa que mais para frente eu posso falar também do mercado, que está ligada ao price action que eu não falei. Só para finalizar, eu já falei dos 2 indicadores, é importante com o Trade System. Quando você tem essa frequência, observa essa frequência de pernada, a mesma frequência repetiu. Tá vendo aqui? E a mesma frequência estava aqui embaixo. Quando você conta a frequência, e geralmente quando você tem 3 puxadas para uma direção, ele tende a formar a primeira fraqueza que se chama de wedge. Isso aí mais para frente a gente pode falar. Tá legal? Então, isso é muito bacana. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, que vocês estejam entendendo. Dê um like nesse vídeo, comentem, se inscrevam no canal. Acesse nosso site www.soandretrader.com.br e fiquem por dentro, se inscrevam como membro no canal, lá no nosso site, e fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. Galera, espero que vocês estejam gostando.
que vocês estejam entendendo. E agora é partir para pontos de entrada e unindo todas essas informações. E eu só vou continuar com esses vídeos se eu escutar no comentário. Porra, continua, Luiz, tá maneiro pra cacete. Senão, eu não vou fazer mais nada. Tá legal? Um grande abraço, meus irmãos. Tudo de bom. Até o próximo. Estamos aí. Fui!